Olá, meu nome é Neemias Raimundo, eu sou graduado em Teologia pela FAECAD no Rio de Janeiro e tenho a proposta de apresentar resenhas de obras cristãs. Hoje eu venho com a honrosa missão de trazer a obra do pastor Marcelo Gesta, Pentecoste e Pentecostalismo, uma abordagem sociológica teológica. Bem, a obra é essa. O pastor Marcelo Gesta, ele detém um estilo dicionarizado. Ele traz uma análise extraordinária de todo o aspecto do movimento pentecostal. E ele vem ao encontro de uma demanda ainda presente no público igrejeiro. O pastor Marcelo Gesta, ele traz uma explicação do Pentecoste como festa e do Pentecoste como fenômeno sagrado. Ele traz o contexto histórico do fenômeno sagrado, gerador do movimento pentecostal. Como diz aqui foi um contexto histórico e bíblico, e que dentro deste se dá o fato histórico e também fenômeno sagrado. Da descida do Espírito Santo sobre os filhos de Deus, que mudou a história do relacionamento entre Deus e os homens. O pastor Marcelo Gesta, ele apresenta o desenvolvimento da linguagem do fenômeno que ocorre em uma simbiose complexa por símbolos, metáforas, vínculos, comportamentos, cultura, símbolos sociais e fatos sociais. Vejamos aqui. Outras vezes, o fenômeno sagrado, transcendente e indescritível que é, produzirá uma linguagem simbólica, própria, metafórica, na tentativa de explicar o inexplicável. O pastor Marcelo Gesta, ele apresenta o Pentecoste como resultado também do secularismo, que o Pentecoste é mais um movimento de restauração. E também um ativismo evangélico. Um momento. Vejamos aqui. O Pentecostes, que simbolizará o batismo no Espírito Santo, surgirá e funcionará em torno de tal como uma nova forma de ativismo evangélico, o pentecostalismo. O Pentecoste como fruto e formador de culturas. O Pentecoste é fruto de uma cultura e também ele produz culturas. Vejamos aqui. Como fator, vemos no pentecostalismo um acontecimento legítimo surgido a partir de um fenômeno sagrado, a descida do Espírito Santo, dentro de um fato histórico, a Pentecoste de Atos 2, versículo de 1 a 4, ocorrida em um contexto histórico, o contexto narrado na Bíblia, e que é principalmente fruto de uma determinada cultura, mas também formador e desenvolvedor de toda uma nova cultura ou culturas. Bem, é interessante, o pastor Marcelo Gesta também traz um estudo profundo sobre o batismo, uma ampla análise sobre esse tema e a apropriação e a posterior apropriação pelo Pentecoste, pelo pentecostalismo e pelos pentecostais do batismo, do ato do batismo. É interessante aqui que o pastor Marcelo Gesta, ele tem um cuidado, ele demonstra grande cuidado ao tratar do Pentecoste sob a vertente mitológica. Porque nas ciências da religião,
o Pentecoste é tratado como mitologia, como movimento mitológico. E o pastor Marcelo Gesta apresenta esse foco também. Ele é muito cuidadoso. Ele ressalva sobre a deterioração do termo, porque por estar atrelado a um acontecimento originário e segundo as ciências da religião, todo o acontecimento originário na ciência da religião é tratado como mito. E esse termo mito, ele foi ressignificado por críticas pejorativas. Vejamos aqui. Por críticas pejorativas para desabonar a veracidade da experiência religiosa, classificando-as como pura crendice primitiva. Então, ele apresenta aqui que o termo mito aplicado ao Pentecoste foi utilizado de forma pejorativa para desabonar a veracidade da experiência pentecostal, a experiência religiosa, classificando-a como pura crendice primitiva. Vejamos aqui no livro, na página 102, ele desenvolve melhor isso. Portanto, atenção. Embora o fenômeno sagrado do derramamento do Espírito Santo de Atos, capítulo 2, não seja um mito, interessante isso, ou uma lenda, ou uma fábula, embora o derramamento o fenômeno sagrado do derramamento do Espírito Santo de Atos, capítulo 2, não seja um mito, ou uma lenda, ou uma fábula, afirma o pastor Marcelo Gesta. O mesmo foi e é descrito muitas vezes de um modo conceitualmente confuso pelos primeiros e ainda por muitos inábeis articuladores pentecostais. Ele critica aqui os primeiros articuladores do movimento pentecostal, afirmando que eles foram inábeis no processo de apresentação do fenômeno. Inábeis articuladores pentecostais. E ele ressalva aqui: há de se dizer que reconhecemos excelentes teólogos pentecostais. Ele afirma isso aqui. De forma, e voltando aos inábeis articuladores pentecostais, de forma não científica e ou não acadêmica, mas principalmente não teológica, de se explicar a origem e consequência de tal fenômeno sagrado, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Talvez de forma ingênua, dentro da dinâmica própria da mitologia, fato que gerou, deu e ainda dá ensejo no imaginário evangélico popular comum a diversos equívocos e equivocidades. Então, o pastor Marcelo Gesta, ele critica aqui inábeis articuladores pentecostais que não apresentaram adequadamente o processo do fenômeno sagrado do Pentecoste. Então ele apresenta essa crítica aqui. Ele apresenta também, o pastor Marcelo Gesta, uma abordagem da Europa do século XVIII, traz relevantes informações sobre pentecostais e o movimento pentecostal, o início do movimento pentecostal na Europa e mais anteriormente o início do movimento das igrejas evangélicas no Brasil, para posteriormente iniciar o movimento pentecostal aqui no Brasil. Ele traz também questionamentos interessantes. Ele critica, ele traz esses questionamentos aqui. Vejamos aqui. Ele diz aqui: se o fenômeno sagrado Pentecoste foi a causa para os filhos de Deus serem templos do Espírito Santo, então todos os que são filhos de Deus são pentecostais, visto que somente os filhos de Deus podem ser templos do Espírito Santo de Deus. Então, ele diz aqui: se somente os filhos de Deus, se o fenômeno sagrado Pentecoste foi a causa para os filhos de Deus serem templos do Espírito Santo, então todos são pentecostais, porque todos são templos do Espírito Santo. Então não existe base para se afirmar isso, que os outros cristãos não são pentecostais.
segundo o pastor Marcelo Gesta. Ele também traz uma crítica a esse cenário. Vejamos aqui. Ah, sim. Eu cometi uma falha aqui. Eu pulei o assunto. Ele apresenta também um foco sobre os estereótipos e preconceitos denominacionais que ocorrem por questões comportamentais. Os preconceitos, os estereótipos que existem entre pentecostais e não pentecostais, os pentecostais e os cristãos históricos, das igrejas históricas, tradicionais, como queiram ser chamados. Ele critica que há preconceitos e estereótipos lançados tanto de um lado como do outro, tanto de pentecostais como tradicionais e tanto de tradicionais como pentecostais. Vejamos aqui. Como vemos, não se trata exatamente de assunto e ou percepção teológica, mas psicossociológica. Ele apresenta aqui fundamentação onde afirma que isso não é uma questão teológica, esses estereótipos e preconceitos, mas é comportamental. É uma questão comportamental dos cristãos. Vejamos. A percepção dele é crítica a este cenário. Ele traz a percepção crítica. Vejamos aqui. Com preconceito e pouca análise e estudo, qualquer grupo social não saberá discernir entre aquilo que é saudável ou não para seu grupo social e denominacional. Então ele reclama aqui, com preconceito e pouco estudo bíblico, ele, de forma elegante, ele colocou análise. É crente que não gosta de ler a Bíblia, que não sabe estudar a Bíblia, não tem base bíblica e inventa segundo suas próprias premissas. Então ele diz que com preconceito e pouca análise e estudo, qualquer grupo social não saberá discernir entre aquilo que é saudável ou não para seu grupo social ou denominacional. Ele afirma aqui que diálogos existem, mas persistem mútuas ressalvas sobre divergências doutrinárias entre pentecostais e tradicionais. Existe um grande distanciamento hermenêutico e exegese da Bíblia. Vejamos aqui no livro, na página 153. Diz aqui: hoje em dia, há um distanciamento tão grande da hermenêutica e da exegese bíblica que o máximo que se ouve entre os protestantes e evangélicos, entre aspas, tanto protestantes como evangélicos, diante de divergências doutrinárias entre aspas novamente, nós apenas praticamos e pensamos de forma diferente sobre o mesmo texto bíblico, mas somos todos irmãos em Cristo. Ele apresenta aqui um foco crítico sobre essa postura. O pastor Marcelo Gesta, ele traz aqui que comportamentos são produtos acidentais, artificiais. Vejamos aqui. Muitos dos comportamentos que assistimos nas diversas igrejas e ou comunidades cristãs de natureza tradicional ou pentecostal, tidos como resultado do relacionamento com o sagrado, são mais o produto acidental e algumas vezes artificial de padrões culturais assimilados através da relacionalidade, que propriamente o resultado didático proveniente do ensino teológico ou de experiências com o sagrado. Então, ele apresenta que esses comportamentos são aprendidos do resultado do relacionamento de natureza tradicional pentecostal, tido como
tidos como resultado do relacionamento com o sagrado são mais um produto acidental, artificial, de padrões culturais assimilados através de relacionalidade. Bem, ele diz aqui também que são comportamentos aprendidos por interação. É muito interessante essa parte aqui também. Portanto, de modo geral, podemos aprender que, analogicamente, a tais percepções referentes à cultura, quando determinados... Tá muito pequeno aqui, deixa eu aumentar isso aqui, peraí. Portanto, de modo geral, podemos aprender que, analogicamente a tais percepções referentes à cultura, quando determinados protestantes ou evangélicos, ou um grupo religioso qualquer, se reúnem e interagem cultuando, no mesmo grupo ancestral ou primordial, por diversas questões ambientais ou históricas, seus indivíduos desenvolvem, através da relacionalidade, características próprias em sua forma de cultuar, tais como linguagem verbal, a forma de gesticular, a forma de cantar e etc. Bem, o pastor Marcelo Gesta reitera também que são comportamentos impostos para a preservação das normas do grupo, circunstancialmente emocionais, para somente posteriormente buscar análise racional e teológica. Portanto, segundo o pastor Marcelo Gesta, o pentecostal, ele é formado pentecostal por um comportamento aprendido naquele meio que ele frequenta, entre pentecostais. Da mesma forma, os tradicionais apresentam um comportamento aprendido entre tradicionais. E que, entre os tradicionais, se houver alguém se comportando como pentecostal, esse tal será rejeitado pelo grupo. Da mesma forma como entre os pentecostais alguém apresentando comportamento tradicional também será rejeitado. Então, ele diz, são comportamentos aprendidos. Para a pessoa adentra a um movimento desse, a um grupo desse, passa a copiar esses comportamentos para somente depois de algum tempo ela buscar uma análise racional e teológica, quando deveria ser o contrário. O agir perpetuado, o pastor Marcelo já conclui aqui, o agir perpetuado formará uma personalidade, a pentecostal, um processo inerentemente humano. O pastor Marcelo Gesta, ele afirma aqui que os animais, o comportamento dos animais irracionais, dos animais não humanos, são herdados geneticamente. Os animais não aprendem o seu comportamento. Aquilo é informação genética. O homem não, o ser humano não. Ele é parte do inerente dos humanos, essa questão de aprendizado cultural. Então o pastor Marcelo Gesta, ele conclui aqui. Assim, o hábito é um costume que, se for perpetuado, criará um tipo distinto de caráter. E este caráter distinto apontará para um destino. Com esse texto aqui, está concluída essa excelente obra. Eu recomendo muitíssimo que você, se for do seu interesse, que você adquira. Não é caro, é uma obra excelente. Eu recomendo muitíssimo. O link da editora está na descrição, assim como este mesmo conteúdo apresentado aqui em vídeo também está disponível no meu blog. O link também está na descrição. Se você tiver interesse em ler esse mesmo conteúdo em texto, está no meu blog. Vou colocar o link aqui na descrição.
juntamente com o link para você adquirir a obra. Não estou ganhando nada com isso, é somente uma forma lúdica de trabalhar com livros, que é uma minha paixão. Então eu agradeço a sua atenção, peço que você, se você gostou, que você dê o seu like e se inscreva no meu canal. Um grande abraço e Deus te abençoe.